Fala galera, então esse videozinho é para mostrar para vocês como é que a gente pode construir um planner utilizando o Google Planilhas. A gente vem utilizando durante o nosso segundo trimestre bastante o Google Planilhas para fazer o jogo interdisciplinar de revisão com as perguntas das outras disciplinas, né? E o jogo está praticamente pronto. E aí o que a gente vai fazer para nossa A2? A gente vai aprender a fazer um planner utilizando o Google Planilhas e cada um, de forma obviamente individual, vai organizar o seu planner com a sua semana de avaliações e quais são os horários que pretende estudar para cada prova. Então a ideia é que vocês construam um planner de vocês, personalizem o planner de vocês da forma que vocês acharem mais interessante e complete ele com as informações da semana das provas. Se vocês quiserem continuar usando depois, tá aí uma ótima ferramenta para vocês se organizarem durante esse período de estudos domiciliares que a gente ainda vai ter algum tempo aí no nosso dia a dia, presente no nosso dia a dia. Então, eu vou mostrar para vocês o planner que eu fiz, que é bem tranquilo, e aí eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como deixar ele um pouco mais automatizado, e vocês depois podem utilizar essas dicas para deixar o planner de vocês mais inteligente possível, certo? Então olha só, o planner que eu montei tá aqui na minha tela, ele é bem simplista, é um planner semanal, para uma semana, para um planejamento semanal, certo? Então eu coloquei aqui, planner sexto ano, estudos domiciliares, planejamento semanal. E aí eu coloquei os dias da semana, porque é semanal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? Sábado, domingo muita gente estuda, então faz sentido estar dentro do nosso planejamento. Os horários aqui no canto esquerdo, os horários eu coloquei os horários dos períodos. Vocês podem modificar, basta clicar em cima da célula e trocar o horário. Coloquei o horário da tarde também, porque na segunda-feira a gente tem turno inverso, né? E aqui embaixo uma barrinha para notas, para fazer notas dessa semana, tá? Qual que é a ideia? Vocês estão vendo que alguns quadradinhos no meus planner que foram preenchidos, eles estão coloridos? Então, como é que funciona essa parte aqui de personalização? Ele vai ficar colorido, ó, conforme eu vou preenchendo. Eu vou até apagar aqui, ó, avaliação, tudo mais. Eu programei para que a célula fique azul quando for uma atividade. Então, se eu for lá na semana e botar atividade, ele vai ficar azul. Não interessa o que vem depois, que contém a palavra atividade, ele vai ficar azul. Ah, eu vou fazer uma avaliação. Semana que a gente vai estar na semana de avaliações, então eu vou escrever avaliação de português, por exemplo. Ele vai trocar de cor para amarelo. Ó, tem que ficar atento, naquele dia eu tenho uma avaliação, então talvez eu tenha que estudar um pouquinho antes. Ah, se eu colocar, não, de manhã, na segunda-feira de manhã eu tenho aula online, então eu vou botar aula online. Quando aparecer online, ele já vai mudar para verde. Opa, eu tenho que estar online, não vou poder estar estudando porque eu vou ter aula nesse momento. Então como é que eu faço para trocar essas corzinhas de forma automática só preenchendo meu planner? Eu vou mostrar para vocês em seguida. E a ideia é que vocês também utilizem essa dica de formatação para deixar ele um pouco mais intuitivo. Então a ideia é que vocês personalizem esse planner com a cara de vocês e que preencham ele com o planejamento de estudos de vocês da semana, de uma das semanas das provas. Podem escolher se vai ser a primeira semana ou a segunda semana. Eu gostaria que fosse a segunda porque ela é mais completa de avaliações, então vocês vão ter aulões, vocês vão ter horários dentro da agenda de vocês que vocês vão estudar para as provas e vocês vão ter a avaliação propriamente dita. Então é uma ótima semana para aproveitar todos os tipos de formatações condicionais, que é como a gente chama, esses quadradinhos a partir da troca de cores e fontes através do texto que foi digitado. Como é que a gente faz isso então? Tá? A gente vai começar uma planilha do zero. Então eu vou pegar aqui, arquivo, novo, planilha. Tá? Vou fazer uma nova planilha. Vou colocar um título aqui em cima, é o nosso planner. Planner semanal, na verdade, né? É o nosso planner semanal. E aí, vamos lá, o que eu tenho no meu planner semanal? Eu tenho os horários, né? Dou um acentozinho aqui. Deu. Eu tenho os dias da semana. Segunda. Eu vou completar os horários. Como eu disse pra vocês, vocês vão poder usar como modelo na primeira. Então eu vou copiar esses horários aqui pra mim não ter que refazer esses horários. O que eu vou fazer em termos de formatação? Tá? Em termos de formatação, eu vou basicamente trocar o alinhamento de todos os meus
conteúdos aqui. Vou selecionar a coluna que é mais rápido. Seguro o Shift, clico na outra. Colocar aqui, ó, meus alinhamentos todos centralizados e todo no meio do quadradinho aqui, ó. Aí, todos no meio da célula, tá? Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou pintar o fundo da minha planilha de uma cor. Então, vou clicar aqui e vou botar uma sombra lá atrás. Vamos escolher uma sombra, vamos usar cores pastéis. Então, vou botar uma sombra aqui azulzinha, aí. E aí, eu não quero que apareça todas essas linhas de tabela. Então, eu vou vir aqui em ver e vou desmarcar o linhas de grade. E aí vai sair todas as linhas da grade. Agora, eu vou colocar a borda nos meus quadradinhos. Eu vou clicar aqui em borda e vou escolher uma borda um pouquinho mais grossa na cor branca para dar aquele efeitozinho ali de divisão. E vou escolher aqui todas as bordas nesse caso. Vou fazer a mesma coisa com os meus horários. Até aqui nesse primeiro bloco. E até aqui nesse meu segundo bloco. Assim. Todas as tablas. Aí. Depois eu vou seguir a organização da minha semana. Então eu vou ter uma coluna aqui onde eu vou colocar as minhas bordas só na lateral. A minha segunda semana, que vai ser aqui. A minha segunda semana não, né? O meu segundo dia. O meu terceiro dia. Eu ainda posso também selecionar todas essas daqui e escolher as bordas que eu quero colocar. Ao invés de colocar todas, ou só o quadradinho na volta, eu posso escolher. Eu quero botar as barras laterais, as barras centrais, a parte de baixo e a parte de cima. E não quero botar as bordas internas, tá? Outra coisa que eu vou fazer, esses dois horários aqui, eles são juntos. Então eu vou tirar as bordas que eu coloquei como todas e vou colocar só na volta aqui, ó. Vou tirar todas as bordas e colocar só na volta. Vou fazer isso com todos. Então, depois de deixar a minha estrutura pronta, assim, eu vou mudar algumas cores para não ficar... como é que eu posso dizer? Não ficar tudo igual ao fundo. Então eu vou trocar aqui essas coresinhas. Vou botar uma outra cor pastel. Vamos escolher aqui um... Tem que ser esse amarelo claro aqui. Não, vamos botar um amarelo claro nos horários. Vamos botar uma cor mais forte aqui. Vou botar esse aqui. E aqui vamos botar aquele amarelinho claro que a gente viu. Vocês podem escolher essas cores aqui, tá? Eu tô só criando o meu aqui. Aqui, um amarelinho claro. Aí, vamos tirar essa borda aqui que ficou. Bom, essa borda faz parte, então tudo bem, vamos deixar. Então tá aqui, outra coisa que eu vou colocar, vamos colocar um título aqui, né? A gente precisa ter um título no nosso planner. Então vamos mesclar, que é quando eu junto todas as células. E vamos colocar, mudar o fundo aqui. Vamos deixar azul mesmo. Colocar uma bordinha branca também. E vamos colocar aqui, ó, planner. Esse é o nosso planner. Sexto ano de estudos domiciliares. Aí. E aqui vamos colocar que isto nada mais é do que um planejamento semanal. Pode até colocar que é planejamento da semana de provas. Pode ficar trocando o nome. A criatividade aqui, como vocês vão escolher se organizar, é tudo direito de vocês personalizarem. Então vou trocar minha fonte. Eu achei uma fonte bem legal, que é essa Caveats. Eu acho que é assim que se pronuncia. Vou colocar uma fonte um pouquinho maior. Ó, já tá tomando cara de planner, olha que legal. Vou mudar a fonte também nas letras, nos horários, para ficar um padrão. Tem que aumentar um pouco. Opa, aumentei demais. Então 12, tá bom? Aê. Posso diminuir um pouquinho aqui, ó. Quando eu clico duas vezes, ele se aproxima do tamanho do horário. Eu diminuo um pouquinho aqui para ver tudo. Aê. Agora, olha só. Tem o meu planner. Opa, faltou o meu quadradinho aqui de notas que eu tinha criado no outro. Vamos criar um quadradinho de notas aqui também. Notas. E aí, vamos trocar a fonte. Vou aumentar ela para chamar atenção. Vamos trocar o fundo. Botar o mesmo fundo que a gente botou lá em cima, talvez. A mesma cor pastel. Vamos botar um pouquinho mais forte. Aí. E vamos colocar aqui. Selecionar. Aqui. Um bloquinho de notas. Esse bloquinho de notas pode ser maior. Vai dar a escolha de cada um. Tá. Deixa ele pequenininho assim. Bom. Terminei então
a nossa organização. Ficou bem parecido com o outro, inclusive. Mas e agora, senhor? Como é que a gente coloca uma formatação para trocar o fundo da minha célula quando eu escrevo uma palavra? Por exemplo, aqui eu configurei para as palavras online, avaliação e atividade. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ir na minha estrutura e eu vou selecionar todos os conteúdos que vão ser editáveis, ou seja, as células que vão ser editáveis, as células que estão aqui dentro do meu planner. Depois, eu vou clicar aqui em cima, ó, em formatar. Quando eu clico em formatar, eu vou escolher a opção formatação condicional. E aí vai aparecer um quadradinho aqui na direita, me deixando criar regras. E aí eu vou criar quais regras? Bom, eu vou criar as regras aqui em formatar células. Aqui está quando está vazio, continua do jeito que está, mas eu vou trocar a regra para quando o texto contém. E aí eu vou colocar a palavra. Quando o texto contém avaliação, eu vou chamar atenção porque é avaliação. Então eu venho aqui no estilo da formatação e eu vou trocar a cor do texto para branco e o fundo do texto com a avaliação para amarelo. Vamos supor, presta atenção, é que amarelo ficou muito forte nesse amarelo. Tem um outro mais pastelzinho assim. Essa aqui é a cor da letra. Deixa eu trocar o amarelo marca texto para um amarelinho um pouco mais claro. Esse aqui talvez. Não. Esse aqui, vou usar esse aqui e vou deixar assim. Ficou bom. Então amarelo, atenção, tem prova. E dou um concluído. Quero colocar uma formatação para uma outra palavra. Eu clico em adicionar regra, de novo, já está selecionado lá no fundo. E vou escolher o texto contém. O texto contém... Primeiro eu coloquei avaliação, vamos colocar online, para aula online, que nem eu fiz na outra. Online vamos mostrar um fundo verde, né? Então vamos escolher aqui o mesmo ritmo, só que aqui o mesmo escala de tons. E vou escolher a cor branca também. Bom, quando for online vai aparecer verdinho. Mas e se eu quiser configurar a palavra estudos? Eu faço a mesma coisa. Clico aqui em criar regra. Vou escolher aqui formatação. Regra de formatação. O texto contém estudo. Estudos, vou botar. Não, tá estudo. Estudo de matemática. Pode ser. Estudo. E vou escolher aqui uma cor laranjinha, por exemplo. Que é para mim estudar. Esse laranja é muito forte. Vou pegar um laranja lá debaixo da mesma linha dos outros tons. E a cor eu vou botar fundo com a cor branca. Aqui. Faltou algum que eu posso colocar? Online, avaliação, estudo. Eu coloquei no outro atividade. Então vamos colocar atividade também. O texto, regra de formatação. Texto contém atividade. Aí, vou escolher o que para atividade agora? Vou escolher o azulzinho da escola mesmo. Vou escolher esse azulzinho aqui, Quando é atividade, é azul. Atividade, lembrando, é aquela atividade que eu não preciso estar online, né? Então deu. Criei as regras aqui do lado. Criei as regras, eu posso fechar. Mas eu vou deixar aberto só para vocês verem, Quando eu vim aqui na célula que foi configurada e escrevo qualquer coisa que contenha a palavra online, por exemplo, aula ou online, vai mudar a cor do fundo. Mas e se eu quero escrever estudo? Vamos colocar estudo de matemática. Trocou a cor, respeitando a regra que a gente colocou aqui do lado. Isso em qualquer lugar da nossa seleção, Vou colocar aqui embaixo avaliação de português. Trocou a cor, respeitando a regra aqui do lado. E aí, quando eu for preenchendo aula online, por exemplo, ele já vai formatando com as cores que a gente escolheu dar destaque para aquele tipo de atividade. Beleza? Formatei tudo, tá tudo direitinho, basta eu fechar aqui. Senhor, mas eu quero usar e não quero ficar olhando aquela barra lá em cima de edição de texto. Eu posso vir aqui no cantinho, nessa seta, embaixo da fotinho de vocês, aqui no caso é a minha foto, e clicar nela para fechar. E aí eu vou ter só o planner para acompanhar. Não vou mais ter todas aquelas informações que aparecem para formatação. Eu posso, inclusive, daqui um pouco, ir criando aqui, semana 1. Aí eu posso clicar com direito aqui embaixo, e duplicar. E eu tenho um novo planner todo prontinho, todo configurado. E vou colocar semana 2. E assim por diante. Basta eu apagar, eu não perdi a formatação. Vamos dizer que agora a minha
Uma aula online foi para sexta de manhã, ó, aula online. Ele continua com todas as formatações que a gente fez. Beleza? Então a ideia e o objetivo de vocês para 2 de cultura e inovação é construir um planner como este que eu construí aqui, formatar esse planner, criar regras condicionais e preencher ele com o planejamento da semana de vocês, da semana de provas, ok? Então, depois que terminarem tudo isso, criarem o planner, preencherem, vocês podem me enviar na atividade essa que eu tô postando o vídeo. Valeu? Bom trabalho para vocês, qualquer coisa, basta me perguntar no Google Classroom.